Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos. Eu sou o Léo. Pessoal, nesse canal nós tratamos a economia como ciência, eu sou economista, e sempre me surpreende a capacidade que vocês têm de não entender coisas simples, né? Aqui não é arrogância, não é nada, mas vocês verem no vídeo anterior, em que eu trato por que a MMT, por que a ideia de que o Estado precede o investimento é uma ideia ridícula. É ridículo e preocupante, é uma grande piada, um tanto quanto perigosa, porque o que é o cerne da atividade econômica? O que é o cerne da ciência econômica? É a atividade humana para vencer a escassez. É a gestão de recursos escassos e a produção diante de recursos escassos. A produção também de recursos escassos. O que o ser humano quer quando desenvolve uma atividade econômica? Ele quer o aumento da sua utilidade. Que aqui nós podemos falar de satisfação. É isso aqui que gera todas as relações econômicas. É o atender das necessidades humanas que gera valor na sociedade. E o que é uma atividade produtiva? É empregar o capital. O capital é uma quantidade de riqueza econômica, ou de um bem econômico, que pode pagar uma renda, ou seja, que ele pode gerar mais riqueza a partir dele. Isso é renda a rigor. A rigor, renda é a remuneração do capital. Isso é renda. Poupança poupança é renda é igual a poupança mais gasto ou consumo. Em que nós temos que, quando nós temos renda menos o gasto, nós temos a poupança. Se nós estamos numa sociedade tão miserável, por exemplo, a brasileira, em que tudo que se ganha se gasta, nós temos uma poupança que tende a zero. Se nós temos uma poupança que tende a zero, como nós vamos conseguir tirar dinheiro ou capacidade produtiva para que nós criemos mais atividade produtiva? De dois pontos. De dois pontos. Não apenas no ponto de vista de desenvolver a atividade produtiva, de ter dinheiro para construir uma fábrica, ou para reformar um mercado, ou para comprar um caminhão para ser motorista, ou para ter dinheiro para pagar uma faculdade, para poder ser engenheiro. E aqui, mesmo que a faculdade seja pública, você precisa de dinheiro para se sustentar. Isso é uma inversão que você está fazendo no seu bolso. Ou seja, é um dinheiro que você coloca para financiar a capacitação do seu capital humano. De onde vem esse dinheiro? Esse dinheiro vem de dinheiro não gasto. É evidente. Por que de dinheiro não gasto? Porque as pessoas, o ente social, as pessoas, a coletividade, tem uma renda agregada, se você juntar de todos. E tem tudo que se consome. Então aqui você tem um equilíbrio de oferta de bens financeiros e de bens reais da economia. Eles se chocam aqui. Você tem um equilíbrio. Daqui você sobra uma quantidade que não é consumida, tanto de bens reais, que você tem o estoque real da sociedade, latas de milho em conserva que não foram consumidas, carros que não foram vendidos, ou a pessoa compra uma casa, um carro com a esperança de que aquilo pode ser vendido melhor amanhã, ouro, não importa, como de bens financeiros. Você tem poupança em dinheiro também. Você vai guardando, mas isso tudo vem da onde? Vem da atividade produtiva. A atividade produtiva é o quê? É o agir do agente econômico para criação de renda, para que ele possa monetizar ou gerar meios de troca para que ele possa alcançar ou comprar coisas que ele deseja. Nesse sentido, uma empresa ou uma pessoa que vai fazer faculdade de medicina, faculdade de direito, faculdade de engenharia, curso de programação, ou até engenharia de programação, de dados, qualquer coisa, o que ela está fazendo também é invertendo capital financeiro, transformando dinheiro em capital financeiro, que se transforma em pagamento de boletos de custo para que a pessoa consiga estudar, com a esperança que a remuneração do seu trabalho seja maior. Por quê? O capital humano é o que todos nós temos. Nós temos que melhorar o nosso capital. Nós temos que ter uma capacitação para quê? Para a quantidade de valor, ou seja, de utilidade, que o nosso trabalho cause.
e que as pessoas queiram pagar mais por aquilo ali. Ao ponto que você possa gerar fluxo de dinheiro entrando para você, mas depois esse fluxo, como renda é igual a poupança mais gasto, com o tempo a sua poupança seja maior que zero e você crie estoque. Esse estoque vai para onde? Esse estoque pode ser em dinheiro, pode ser em bens. Esse dinheiro, se for dinheiro, vai para o banco consegue emprestar, a quantidade de valor gerado na sociedade não se transmuta, você empresta para uma outra pessoa, para essa outra pessoa abrir uma padaria, para essa outra pessoa comprar um campo agrícola, para essa outra pessoa pagar a importação de uma máquina, e essa máquina gera mais receita, né? A produtividade geral dos fatores da máquina é maior, né? O fator produtivo com a máquina como fator de produção gera maior produtividade ao negócio, e isso vai gerando mais valor, isso vai atendendo mais necessidades humanas. Este é o único caminho de desenvolvimento. O único caminho do desenvolvimento é você gerar um excedente de valor na sociedade, para que esse valor seja utilizado para atender às necessidades humanas. Essas necessidades humanas são o quê? Essas necessidades humanas podem ser água quente, gás de rua, né, gás encanado, água encanada, saneamento básico, segurança pública. Mas do ponto de vista do quê? De você conseguir atender essas necessidades via dinheiro. Se o problema é dinheiro, dinheiro nós temos. Mas isso só pode vir da onde? Da atividade econômica em si. Tem que haver valor na sociedade. Como você pode se desenvolver? Eu já fiz um vídeo sobre isso. Como você pode se desenvolver? Como você pode gerar valor? Você tem que aumentar a quantidade de utilidade que você causa nos outros. E aí você tem que olhar o mundo e ver o seguinte: isso vale do ponto de vista macro, vale do ponto de vista micro. Você só pode aumentar o seu estoque de riqueza e seu fluxo de riqueza não diminuindo o gasto em si, mas aumentando a poupança, quanto consegue sobrar, mas não diminuindo o gasto, aumentando a receita. Porque com o tempo, isso vale para o país como vale para você. Por isso que o país também não tem que ficar fazendo superávit fiscal sempre, ou seja, o país ficar arrecadando muito mais do que gasta, porque com o tempo, esse aumento de riqueza disponível na mão do Estado, em forma de estoque, né, que o Estado não gastou esse dinheiro que ele arrecadou a mais, com o tempo, esse dinheiro vai se tornar gasto na mão do Estado também. Então, como você consegue aumentar o fluxo? Como você consegue aumentar o estoque? Você consegue sempre andando no limite da fronteira produtiva, da fronteira tecnológica, da fronteira da economia de escala. O valor não é uma coisa absoluta, o desenvolvimento também não. Mas como que eu consigo me manter atualizado na minha profissão? Como eu consigo fazer com que a cadeia produtiva, ou seja, a soma de todas as produções individuais ou de um coletivo bem menores no Brasil, possa se manter relevante do ponto de vista do mundo? Os agentes econômicos individuais sempre vão buscar a máxima satisfação. O problema é que há expectativas nacionais que, à medida que o Estado vai entrando, ele vai detendo isso. E eu já falei tanto sobre isso. Eu já falei tanto sobre o valor, como o valor é gerado na sociedade. Inclusive, vocês devem ter visto aqui a plaquinha. Nós temos um curso na Hotmart, o curso Economia para Finanças, né? Teoria Econômica para Finanças e Finanças e Investimentos. Nesse curso são 10 horas de aulas, em 30 aulas, em que eu trato desde a microeconomia, o que é valor, tudo, para que você possa ver como isso vai se desenvolvendo na sociedade, através da atividade econômica, e como a atividade econômica pode ser mensurada, como a atividade econômica pode sofrer intervenção via Estado ou não, ou até de mercados ineficientes, para que você saiba o básico antes de você querer investir, seja em capital humano, seja em capital financeiro. Nesse curso nós estamos com uma promoção de 12% até a meia-noite de sábado para domingo. De sábado para domingo, não, de sexta para sábado, perdão, de sexta para sábado, dia 28/11. 12% de desconto e o cupom é válido apenas para 50 pessoas, o link está aí na descrição. Mas voltando aqui para o vídeo, eu me espanto tremendamente quando trabalhistas, quando socialistas, eles ficam falando, não, a poupança tem que vir antes do Estado, o Estado tem que vir antes da poupança. Gente, a atividade produtiva, ela é um dado real. Ela ocorre, ela pode ser mais complexa, mais tecnológica, menos tecnológica, mais extensiva, menos extensiva. A intensidade da utilização dos capitais, se é mais capital humano, se é mais capital físico, se é mais capital financeiro,
você gerar papel pintado, ou seja, você fazer senhoriagem, ou até mesmo você pegar crédito exterior e trazer para a sua economia, ou você mesmo pegar empréstimo para tentar fazer um negócio, você tem que saber o que fazer com aquele dinheiro. Caso contrário, ele só vai gerar distorções. Se é você pegando dinheiro para uma empresa e você não sabe administrar essa capacidade de investimento e você faz mal investments, você faz investimentos errados que vão gerar a quebra do seu fluxo de caixa e provavelmente a sua falência, o Estado é a mesma coisa. Porque o que o Estado poderia fazer, teoricamente, é o trabalho gera renda, que gera fluxo, que gera consumo. O consumo, outras pessoas conseguem trabalhar, a renda vai gerando mais capacidade produtiva, vai gerando mais, vai fazendo a demanda agregada, que é o PIB, e você tem capacidade produtiva, você vai ter capital instalado, você vai ter máquinas, vai ter equipamentos, vai ter rodovias, vai ter ferrovias. Só que vai chegar uma hora que vão haver disrupções, porque é normal o ajuste da atividade econômica. É normal que as empresas deem mais dinheiro no começo e elas entrem no marasmo até que elas possam desenvolver novos produtos ou que elas possam conseguir dar um salto de produtividade, comprar uma outra máquina, fazer uma outra campanha de marketing, atingir outros mercados. E isso vai gerando disrupções na cadeia produtiva. O keynesianismo, ele é apenas para medidas anticíclicas, para que, quando a pessoa fique com medo da atividade econômica, ela vai ter uma demanda de guardar a poupança e não de transformar a poupança em capital, ou seja, inverter capital, a inversão de capital para investimento. Porque se você tem medo do que vai acontecer, ou se realmente não há demanda agregada, você não vai produzir. Porque, de fato, o que gera a oferta, o que gera que pessoas queiram vender e queiram produzir, é que, de fato, há pessoas querendo comprar. Então, são as necessidades humanas que geram o fluxo da renda. Você colocar dinheiro na economia, seja por empréstimos natos estrangeiros com juros baixos, seja por senhoriagem, você só vai gerar aumento contábil de riqueza. Mas quanto vale aquele pecúnio, quanto vale aquele dinheiro? No final do processo, você já vai ter a destruição da cadeia. Isso é o mais importante que vocês têm que saber. Porque isso pode ajudar vocês como pessoas. Vocês como pessoas de fazerem melhor investimento na vida de vocês. Vejam o curso. Mas aqui, realmente, esse vídeo não é apenas um jabá do curso. É só para fechar o que foi dito no vídeo contra o argumento do Tamir e do Krebs sobre MMT. O problema do Brasil hoje é que o Brasil tem uma renda baixa. O brasileiro ganha pouco. O brasileiro ganha pouco porque produz pouco. Complicado. O que você quer dizer com produção? Se é por produtividade total dos fatores, ou geral dos fatores, agora não sei se é PGF ou PTF, ou se não nenhuma das duas, mas se é por produtividade total dos fatores, é um pouco, mas isso aqui é muito mais influenciado não pelo capital humano, mas sim pelo capital físico. Ou seja, máquinas, equipamentos, capacidade produtiva, máquinas, rodovias, ferrovias. Isso aqui é muito mais pelo capital físico do que pelas pessoas. Mas por que o Brasil está preso na armadilha da renda média? Né? Aqui é baixa, mas a gente fala de média porque tem gente pior, mas é baixa. Tá? A armadilha da renda média. Porque o Brasil gerou capacidade produtiva. O Brasil, principalmente durante a ditadura militar, teve uma série de importação de poupança. Léo, como assim? Sim. Investimento direto estrangeiro é poupança de outros países, ou seja, o que sobra depois que o país produz e consome, sobra um estoque, tanto em mercadorias como em dinheiro. Essas mercadorias podem ser exportadas para um país, né? E eu estou consumindo poupança de outrem. Porque em PIB, investimento, formação bruta de capital também é estoque. É o que sobra que você produziu, mas não vendeu. Isso é estoque. Se eu vendo, eu estou exportando o investimento. Mas no regime militar não se podia importar quase pouquíssimas coisas poderiam ser importadas durante a ditadura militar. Então o que eles importavam? Dinheiro. Como? O dinheiro vem, seja o Estado, através das pontas de lança, Petrobras, Eletrobras e outras estatais, que tomavam empréstimos no exterior e utilizavam essa dívida externa no Brasil para investimentos. Seja entes particulares ou o próprio Estado, através de dívida pública também. Você pegava esse dinheiro e fazia investimentos em áreas em que tinham uma grande externalidade, ou seja, aquela indústria, aquela empresa, aquele serviço
participava de tantas cadeias produtivas que ela gerava uma demanda por oferta. Uma demanda de eu estou construindo um navio e eu preciso de soldador, eu preciso de uma indústria que veja o aço de determinada maneira, eu preciso de um escritório de engenharia, eu preciso disso, preciso daquilo. E isso vai gerando agentes econômicos que vão gerando oportunidade de emprego. O problema hoje não dá mais para fazer daquela forma. Primeiro que não há mais, o Brasil não consegue captar capital daquela forma. Daria para fazer por capital estrangeiro? Daria, mas o brasileiro não quer, tem expectativas nacionais, o mercado também pode cobrar mais caro, você vai ter um problema da saúde fiscal e o Estado não vai conseguir se financiar, você poderia ter uma série de deterioração das expectativas fiscais do Brasil. Muito bem. Então, hoje, o que dá para fazer? Você precisa achar uma forma de financiar com dinheiro, fluxo de caixa, para você gerar capital financeiro, para que você invirta em capital físico. Só que quem fez isso durante 30 anos? A China. A China importou e continua importando poupança do mundo inteiro, via capital estrangeiro, investimento direto estrangeiro, para suas produções. Mas tinha uma regulamentação, que metade tinha que ficar na mão chinesa, né, metade mais um e tal. E a China foi aumentando sua capacidade produtiva. E hoje ela colocou o mundo em deflação industrial. A China produz tanto que hoje o que você vai fazer? Você vai produzir fábricas, você vai pegar dinheiro fora do país ou produzir dívida, sei lá que diabo você vai fazer, para produzir capacidade produtiva, sendo que tem a China. Você vai concorrer no preço. Você vai ter que pagar todo um novo parque produtivo para concorrer com a China. Hoje, a única coisa que pode aumentar a renda do brasileiro e a sua renda é inovação. É você correr para pegar uma fronteira produtiva, um paradigma produtivo no início. Por quê? Por Schumpeter, nós sabemos a destruição criativa. As antigas estruturas de capitais, de tempos em tempos, elas perdem capacidade de geração de receita marginal. Você tem que continuar reinvestindo. E por deseconomia de escala, o dinheiro que você tem que colocar para ela continuar produzindo, para que os bens que ela produzam continuem tendo atração junto à sociedade, ela tem que continuar colocando dinheiro ali. Não dá para você trabalhar em economia de escala sempre. Você tem os rendimentos decrescentes do capital, rendimentos marginais decrescentes do capital. Que não adianta você também ficar colocando muito dinheiro que você não aumenta a sua renda. Porque você chega num limite do modelo. Existe a exaustão do modelo produtivo. Hoje, o Brasil, você pegar dinheiro de MMT, sei lá que diabo que você quer fazer, ou das terras raras, ou a reserva, ou a margem equatorial, que vai trazer dinheiro do petróleo. Gente, o petróleo já é muito importante para o Brasil. Se não fosse pelo petróleo brasileiro, nós teríamos problemas comerciais via dólar muito maiores. Não é a soja e o milho, tá, gente? É minério de ferro e petróleo que sustenta a balança comercial brasileira. E agora as terras raras, isso. Mas você vai usar esse dinheiro para quê? Para gasto? Para consumo? É uma pergunta. Por que o Estado tem que falar o que tem que ser feito com esse dinheiro? O Estado vai olhar a produtividade nacional, o interesse nacional, esse tipo de coisa, mas o que é interesse nacional para o Estado? São os grupos políticos que vão decidir. Via sociedade, via isso, via aquilo. O agente em si tem muito mais capacidade de encontrar brechas para que dinheiro vire capital físico e vire lucro. O problema do Brasil é que o setor público é o impulsionador do crescimento e o setor privado só dá lucro por desoneração fiscal, por protecionismo, por renúncia fiscal, né, por protecionismo, por decisões específicas de crédito barato, plano safra, financiamentos especiais aí, do sistema financeiro estatal para financiamento de investimentos, para ser público-privado, um monte de coisa. Por quê? Porque o Brasil está rodando uma economia quase sem capital, porque o Estado absorve muito capital, o Estado absorve quase toda a poupança, o Estado taxa muito, e você não consegue o aumento da produtividade do trabalhador, e eu não estou falando do trabalhador no sentido do operário, não, da pessoa que vai para o mercado de trabalho, seja autônomo, seja ele sendo self-made man, não importa. E essas distorções que vocês têm de que existe um caminho fácil, é só fazer o que Delfim fez, é só fazer o que a China fez. Não dá, não há espaço. Você vai concorrer com a China. Você vai pegar que dinheiro? Você vai fazer MMT? Você vai fazer senhoriagem? Para investir o quê? Em rodovia, ferrovia, indústria, aço, mais aço? Hoje, o que você tem que fazer para ganhar dinheiro?
O que o Estado tem que fazer para ganhar dinheiro? Serviço. É a única coisa que há espaço. É desenvolvimento de tecnologia, é cobrança de royalty. Com tecnologia, com capacidade de economia de escala, via capital humano. É a única forma. Porque o capital humano, ele custa para ser produzido. Mas é muito mais barato fazer uma fábrica. E os reinvestimentos também, eles são anexos à renda, não ao gasto do capital humano. Para que você gere inovação. Para que você gere novos serviços, novos produtos. Ou até uma nova linha de fábricas necessárias para aquilo, via capital humano que desenvolveu aquilo. Novas oportunidades, porque as necessidades humanas são quase infinitas. E com capital humano, com desenvolvimento via capital humano, você consegue gerar isso. Como fazer isso no Brasil? Eu não faço a mínima ideia. Por quê? Porque o Brasil é um ninho de rato. É um saco de gato. É uma confusão. Tá tudo preso ali. É complicado. Porque você tem a elite financeira, industrial e agrícola brasileira que está muito contente com o que está acontecendo. Tá tudo bem para eles. O povo também tá tudo muito bem, porque ele tem 13º, tem isso, tem aquilo. O problema é a meiuca ali. O problema são os que ganham na classe média, que é a fuga de cérebros brasileiro. De pessoas com capacidade de investimento e de inovação que vão para outros países aumentar a renda daqueles outros países, não a renda do brasileiro. E antes que vocês venham falar, não, mas quem não quer ficar no Brasil não são patriotas. Meu amigo, o Estado brasileiro demanda muito da renda do cidadão. O Estado brasileiro tudo é muito regulado, pesado, medido no Brasil. Quando o camarada tem a oportunidade dele sair do país, quem está perdendo é o Estado, não é a pessoa. O Estado no sentido de, se esse camarada que está saindo, ele fez universidade particular, é uma pessoa que tem capital humano que está deixando o país, e pior ainda, não foi nem o Estado que pagou, teoricamente, por aquilo. Então ele está perdendo capital particular, capital privado. E se é uma pessoa que fez faculdade particular, faculdade pública, né, fez federal, as estaduais aí, tem faculdade municipal no Brasil? Não sei. Tem os institutos, muito bem. Essa pessoa, o Estado colocou capital para ela se desenvolver para que, a partir do aumento de capital humano dessa pessoa, houvesse externalidade positiva. Essa pessoa pega e vai embora. Não há ambiente, não há um bom ambiente de negócio no Brasil. Ah, Léo, mas se você pegar os dados, é mentira esse negócio aí de quanto dá trabalhista, é mentira. Não importa se é mentira. Não importa se os dados medem ou não. Importa o seguinte, há sim fuga de cérebros no Brasil, há sim fuga de capital no Brasil, de pessoas que querem tirar o patrimônio do Brasil, há sim uma dificuldade percebida pelos empresários de se iniciar negócio no país. E isso aumenta a necessidade do Estado de tomar mais controle. Então, esse negócio de como enriquecer o Brasil, como gerar renda, como isso tudo passa pela mudança do seguinte: o que é renda? As pessoas acham mesmo que nós temos que manter BPC, nós temos que manter a aposentadoria ligada ao salário mínimo, porque isso gera renda no comércio. Pô, bicho. Gera. Mas tem que manter BPC, tem que manter salário mínimo. Eu acho que tem que manter, porque senão nós teríamos um problema social muito maior. Só que você justificar isso só do ponto de vista que isso vai gerar, isso gera aumento da demanda agregada, né? O multiplicador keynesiano e tal. Isso o melhor argumento é o seguinte: nós temos que fazer isso porque não há alternativa. Essas pessoas vão morrer de fome. Isso vai gerar instabilidade social, além de ser uma maldade. Então vamos manter BPC, vamos manter benefício social. Isso é um bom argumento. Não é meu, mas é um bom argumento. Eu não tenho muito o que falar contra isso. Agora, não, porque o dinheiro que entra pro mercadinho, o mercadinho vai gerar, vai pagar mais impostos e tal. Não. Isso não é um jogo de soma zero. Não é por isso. Não é por isso. Por quê? Porque aí você está fazendo mal investimento. Porque essas pessoas que estão no mercadinho vendendo no açougue e tal, perto, para essa demanda agregada, que são aposentados, pensionistas, aposentado não, porque aposentado trabalhou por isso, mas de pessoa que vai BPC, ou o aumento real da aposentadoria, que vai gerando um aumento do custo e também um poder de compra relativo maior, isso vai gerando mal investimento, porque essas pessoas que estão fazendo mercadinho, às vezes, se não tivesse essa transferência de renda, elas não ficariam no mercadinho e elas iam desenvolver outra coisa. Elas iam importar mercadoria da China ou da Alemanha para vender para pessoas que já têm renda. Isso talvez pudesse criar uma outra capacidade produtiva.
Você tem um problema do mal investment também. Você tem um problema também da distorção da decisão de investimento, da decisão de onde gerar riqueza. Porque você tem uma manipulação do fluxo da renda. Léo, então tem que acabar com o BPC e o aumento real do salário mínimo, né, da aposentadoria? Não. Por quê? Por um problema social. Não tem que acabar, tem que manter, porque não tem o que fazer. As pessoas não têm poupança. As pessoas vão ter dificuldades sociais sérias e humanas. Então, deixa do jeito que tá. Só que não me defenda por culpa do diabo da demanda agregada. Porque o aumento da demanda agregada dessa forma gera distorção de investimentos. Isso gera mais necessidade de Estado. Isso é um ciclo sem fim. Então, como o Brasil vai conseguir se desenvolver? Da forma que tá, não dá. Não, porque vamos fazer o trabalhismo. Não, não funciona. Isso não dá certo. Por quê? Porque você precisa de pessoas que façam isso. Você precisa de engenheiros, você precisa de empreendedores, você precisa de pessoas que entendam as necessidades do mercado. E normalmente, como isso é inteligível? Normalmente isso é inteligível via preço. Normalmente isso é inteligível via o empreendedor ver, olha, eu não vou produzir celular tipo BlackBerry, eu vou fazer um Black Mirror aqui, eu vou fazer um aparelho todo preto, assim, com que parece um espelho, e isso vai ser com touchscreen, sem botões, isso que vai atender a demanda. Gente, vocês viram o valor? Vocês sabem qual é o valor do mercado da Apple? Qual é o valor do mercado da Nvidia? Qual é o valor do mercado da Amazon? Essas empresas surgiram de uma necessidade de mercado que não existia. E foi gerada. Ah, mas foi pela transferência de tecnologia do exército americano que fez isso, que fez aquilo, tal, tal, tal. Tem uma grande contribuição, só que o problema é o seguinte: essas empresas foram totalmente. Pegaram a externalidade positiva de gastos econômicos, evidentemente, do Pentágono, do Vale do Silício, né, que é ali que tinha as bases da desenvolvimento tecnológico das Forças Armadas dos Estados Unidos. Só que, veja, não foi para aumentar o fluxo circular da renda que aqueles investimentos primeiro foram feitos. Aqueles investimentos primeiro foram feitos para atender a uma necessidade real do Estado, dos Estados Unidos, perdão, pleonasmo, que é a necessidade de melhores armas e equipamentos. E você realmente tinha uma demanda verdadeira por tecnologia. E essa demanda verdadeira por tecnologia gerou tecnologia. Não, se o Estado brasileiro quisesse desenvolver via complexo militar, boa sorte. Primeiro nós temos que arrumar militares, né? Não generais de guerra travesseiro. Você precisa desenvolver uma sociedade, uma economia, a partir da demanda. A demanda pode ser estatal, depende se aquilo é de fato estatal. Você vai desenvolver uma sociedade de demanda para funcionário público tipo judiciário? É um serviço importante. Mas qual é qual é o transbordamento? Você vai produzir uma sociedade de consumo a partir da indústria automobilística. Todo mundo vai comprar carro, todo mundo. Ah, vai fazer para exportação. Você vai concorrer com carros sul-coreanos, com carros mexicanos e com carros chineses no mercado internacional. Como é que eu consigo saber a melhor forma? A melhor forma é a mercado. Mas se não, aí você vai ter que ter técnicos muito bons. É uma série de problemas como desenvolver. Não existe esse negócio que a pessoa sabe o mapa da mina. Ela não sabe. Aqui eu levanto muitos problemas, porque aqui é divulgação científica. Eu poderia citar Marshall, poderia citar Robbins, poderia citar Samuelson, para falar tudo isso aí do problema da averiguação de valor para a ideia de investimento, onde fazer os melhores investimentos. Mas eu prefiro contar como as coisas funcionam. Tá bom? Pessoal, dê uma olhada aí na promoção, o link tá aí na descrição. Curtam, compartilhem, fiquem com Deus.